principalmente pelo que pedimos na última quarta-feira e hoje, aqui, com a graça de Deus, atendidos nesse pedido, podendo então desfrutar da oportunidade, da continuidade do nosso aprendizado. E pedimos aos guias espirituais, aos mentores, que zelem pelo equilíbrio tão importante no ambiente da sala, não permitindo a presença de entidades que possam interferir nos nossos trabalhos, na nossa capacidade de absorção, no entendimento da palavra e, sobretudo, na capacidade de concentração nas leituras e textos. E da mesma forma pedimos aos encarnados presentes a elevação do pensamento nas orações, buscando atingir um padrão vibratório que possa nos colocar em comunhão com os nossos irmãos do plano espiritual, facilitando assim todo o trabalho relativo aos objetivos dessa reunião, que é o aprendizado. As orações firmes, elevadas, bem concentradas, são de grande importância para se alcançar esse objetivo. Pedimos também à espiritualidade que derrame seus fluidos sobre todos os trabalhos dessa casa, as obras assistenciais e os seus colaboradores diretos e indiretos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Livro dos Espíritos, estamos na última parte, que é a conclusão, e estamos no item 7 da conclusão, de um total de 9 itens, estamos no item 7 em algarismo romano. Localizaram? Item 7. Pronto? Então vamos lá. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes. Primeiro aspecto, o fato das manifestações. Segundo aspecto, os princípios de filosofia e de moral que dela decorrem. E o terceiro aspecto, a aplicação desses princípios. Então, são os pilares, né? Espinha dorsal da doutrina. As manifestações, os princípios de filosofia e de moral e a aplicação desses princípios. Daí, 3 classes, ou antes, 3 graus
entre os adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam em constatá-las. É para eles uma ciência experimental. Então, aquela parte dos espíritas que, para eles, a doutrina se fundamenta nas manifestações. E se agarram a isso, né? E misturam isso aí com ciência e vivem em função disso. É o primeiro grupo de adeptos. Segundo, os que lhe compreendem as consequências morais. As consequências morais das manifestações. Quer dizer, esse segundo grupo vai além. Vai além, que as consequências morais representam um desdobramento da manifestação. Que a manifestação é um efeito físico. Puro e simples, um efeito físico, ou uma comunicação, né, uma psicografia ou algo assim. E o terceiro grupo, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Então veja, o segundo grupo compreende as consequências morais. Já é um avanço em relação ao primeiro, que se apoia nas manifestações puras e simples. Agora, o terceiro grupo, ele vai mais além ainda. Por quê? Ele busca praticar ou se esforça por praticar essa moral. Né? É a doutrina na prática. Então, vai além da compreensão. Compreendeu uma coisa? Tá bom, eu compreendi. E agora eu vou praticar aquilo que eu compreendi. É um degrau a mais. A gente estava até conversando, né, isso, lá no café, né? Qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral sobre o qual se examinem esses fenômenos estranhos, cada um compreende que é toda uma nova ordem de ideias que surgiu, das quais as consequências não podem ser senão uma profunda modificação no estado da humanidade. E cada um compreende também que essa modificação não pode ocorrer senão no sentido do bem. Em outras palavras, as manifestações têm uma razão de ser. Não acontecem simplesmente para impressionar. Não. Para causar impacto, para todo mundo comentar, nossa, você viu o que aconteceu lá no centro durante uma reunião? Levantou uma cadeira sozinho. Não. Vai muito além disso. Tem uma consequência esse efeito físico, né? Isso aí aconteceu para abrir determinados horizontes para aqueles que estavam ali assistindo ao evento, e que eles possam refletir sobre o que aconteceu e colocar em prática aquilo que compreenderam do fenômeno. Não é um espetáculo de teatro ou de circo, a manifestação. Lá, na época de Kardec, muitos viam assim, lamentavelmente. Mas, por outro lado, também estava a doutrina, né, dando os seus primeiros passos após a codificação. Então, muitas vezes, foi a forma que os espíritos encontraram de chamar a atenção de parte da plateia, do público. Porque uma manifestação sempre chama atenção. Por que hoje elas não são tão frequentes, tão comuns? Porque a gente evoluiu um pouco. E não precisamos disso. Por exemplo, a pessoa, quando começa a ler sobre os princípios da doutrina, se ela tem um pouquinho de boa fé, só um pouquinho, não precisa ter muito não, ela já se envolve com a doutrina. Ela fala, opa, tem umas coisas interessantes escritas aí.
Tem umas orientações muito interessantes. Eu encontrei resposta para várias perguntas que ninguém nunca me respondeu. Já não precisa do fenômeno, né? O entendimento, a compreensão já atrai. Então, tá vendo? É um processo gradual. A doutrina vai tomando o seu lugar, ocupando o espaço na cabeça das pessoas, na sociedade. É um processo gradual. Para quem crê na eternidade, qual a pressa? Qual é a pressa? Não precisa ter, né? Justamente nós somos os que não temos que ter pressa. A base da doutrina fala na eternidade do Espírito. Então, mais dia, menos dia, lei do progresso, todos vão progredir. Então, para que a gente estuda a lei do progresso? Onde todos vão evoluir? Calma, cada um no seu tempo. Não evoluiremos todos juntos. Nunca foi assim, não é e não vai ser. Mas todos vão evoluir. Isso é uma afirmação. Já é suficiente. Quanto aos adversários, pode-se também classificá-los em 3 categorias. 3 categorias de adversários da doutrina. Primeiro, os que negam sistematicamente tudo que é novo, ou não veem deles, e que falam sem conhecimento de causa. A essa classe pertencem todos aqueles que não admitem nada fora do testemunho dos sentidos. Eles nada viram, nem querem nada ver, e ainda menos aprofundar. Ficariam mesmo irritados de ver muito claro, com medo de serem forçados em convir que não têm razão. Admitir é difícil. Para eles, o Espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Não existe. É muito cedo dizer. São os incrédulos que tomaram partido. Ao lado desses, pode-se colocar aqueles que se dignaram lançar um golpe de olhar para desencargo de consciência, a fim de poderem dizer: eu quis ver e não vi nada. Eles não compreendem que seja preciso mais de meia hora para se conscientizar de toda uma ciência. Ou seja, é o incrédulo total, não acredita em nada. Tudo aquilo que está além dos sentidos, visão, olfato, paladar, tato, audição, qualquer coisa além disso, não é verdadeiro, para o incrédulo. Quer dizer, uma psicografia, não vou acreditar na psicografia nunca, né? Um efeito físico, por exemplo, deslocar um objeto sem tocá-lo. Não tem jeito. Não existe nenhuma força que é capaz de fazer isso, né? Uma visão. Não, mas como que você viu? Eu não vi. Os meus olhos são iguais aos seus. Como que você viu e eu não vi? Como é que você fala que aqui tem muito mais gente do que eu estou vendo? Estou vendo aqui uma dúzia de pessoas. Aí o outro chega e fala: não, você está enganado, tem 10 dúzias de pessoas aqui. Não posso acreditar, se eu for o incrédulo, nesse grupo 1 aqui. É isso. Segunda categoria dos adversários da doutrina: os que, sabendo muito bem em que se apoiar sobre a realidade dos fatos, os combatem, contudo por motivos de interesse pessoal. Para eles o Espiritismo existe, mas têm medo das suas consequências e o atacam como um inimigo. Olha só essa categoria de adversário. Eles admitem, eles não negam que existe o Espiritismo, mas querem distância.
Não, o espiritismo é uma coisa perigosa, não mexe com isso, fica longe disso, você não sabe o terreno que você está pisando. É um tipo de adversário terrível esse, que ele não nega a doutrina, mas ataca. Porque determinadas pessoas, que às vezes até conhecem, lê, entendeu? Mas como depois que você conhece, você não pode errar, eles não aceitam. Opa, eu não consigo isso, eu tenho meus defeitos, eu não quero saber disso aí. Não quero, eu tenho que ir de família mesmo, não quero saber nada. É porque eu quero continuar no meu erro. E a ciência e aqui ensina a verdade. Aí depois que você conhece, aí é difícil. Não tocar para frente. Aí não tem como negar. Por isso que eles fogem. E às vezes até combate. Dá a impressão, assim, quando a gente vê aqui, que o primeiro faz parte da época, Isso. O segundo já está mais ligado à nossa época de hoje, porque hoje a gente vê que a maioria das pessoas que afastam não é porque não conhece, é porque tem medo. Porque acha assim, já sabe mais ou menos o que é, e tem medo, uns de errar e outros medo mesmo. Quantas pessoas eu já convidei, falei, vão lá no centro, né? Ouvir só. Eu vou falar, ou então o outro vai falar, alguém vai falar. Você fica só ouvindo. O passe é uma opção sua. Se você achar que não toma. Não, mas se acontecer alguma coisa, eu falei, aconteceu o quê? Aconteceu o quê? Eu nunca vi acontecer nada. Quantos anos? Né? Você está com medo do quê? Né? As últimas pessoas que eu consegui trazer, com muito custo, depois de muita insistência, e também muita insistência, sentaram para tomar o passe. Aí depois eu falei, e aí? Tá, passou o medo? Não, é tranquilo, né? Parece que tem uma calma lá dentro. Eu falei, parece não, tem. Você não prestou atenção na oração que eu fiz, pedindo equilíbrio vibratório dentro do ambiente da sala? É a calma que você falou que sentiu lá dentro. Nossos irmãos ajudando de lá e a gente daqui focado em coisas boas e não pensando em futilidades. Porque se cada um aqui ficar pensando em coisas fúteis, materiais, desequilibra esse ambiente aqui fácil, né? É isso. E aí a terceira categoria de adversário, os que encontram na moral espírita uma censura muito severa. Uma censura severa de seus atos ou de suas tendências. Em outras palavras, acho que a doutrina espírita pega pesado demais, cobra muito. Né? Não dou conta, não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê. O espiritismo, tomado a sério, os embaraçaria. Eles não rejeitam nem aprovam, preferem fechar os olhos. Não rejeitam nem aprovam, fecha os olhos. Os primeiros são solicitados pelo orgulho e pela presunção, o primeiro grupo aqui de adversários. Os segundos pela ambição, aqueles que reconhecem a doutrina, mas quer distância dela. E os terceiros pelo egoísmo. O terceiro grupo aí de adversários, eles são tomados pelo egoísmo. Aqueles que acham que a doutrina é muito severa, moral muito severa. Concebe-se que essas causas de oposição, não tendo nada de sólidas, devem desaparecer com o tempo. Então, vai desaparecer. Nada melhor que o tempo, né? Porque em vão procuraríamos uma quarta classe de antagonistas,
a que se apoiasse sobre provas contrárias patentes e atestando um estudo consciencioso e laborioso da questão. Todos não opõem senão a negação. Nenhum traz demonstração séria e irrefutável. Aqui, então ele falou aqui que poderia existir esse quarto grupo de opositores, aqueles que tentam produzir provas que descaracterizem a doutrina. Falou, vou provar que isso aí que você está falando não é desse jeito, vou provar que não existe reencarnação. Como? Para cada prova dessa que for produzida, é capaz de ser produzido 1 milhão de provas de que existe encarnação. Estou chutando. A proporção deve ser muito maior. Muito bem. Seria presumir demasiado da natureza humana crer que ela pudesse se transformar subitamente pelas ideias espíritas. Natureza humana não tem transformação súbita. É gradual, é com o tempo, né? Olha aí, quanto tempo se passou da passagem de Jesus como homem, carne e osso. Quanta coisa ainda para se aplicar dos curtos anos de existência dele aqui no nosso meio. É por aí. Sua ação não é seguramente a mesma, nem do mesmo grau, entre todos aqueles que as professam, mas qualquer que seja o resultado, mesmo fraco, é sempre um progresso, mesmo seja apenas o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica na negação das doutrinas materialistas. Então, pode-se produzir uma prova pequena, mas já é uma evolução. Nossa, gastei uma existência inteira só para admitir a reencarnação. Não, mas então está ótimo. Você evoluiu muito. Em uma existência você adquiriu a reencarnação, admite a reencarnação. Você deu saltos de evolução. Que maravilha, né? Porque muitos em nenhuma existência inteira consegue admitir isso. Então, se você conseguiu em uma reencarnação, você saltou vários degraus de um pulo só, né? Maravilha. Muito bem. Continuando. Mas entre os que compreendem o espiritismo filosófico e nele veem outra coisa além dos fenômenos mais ou menos curiosos, há outros efeitos. O primeiro, e o mais geral, é desenvolver o sentimento religioso naquele mesmo que, sem ser materialista, não tem senão indiferença pelas coisas espirituais. Disso resulta nele o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo da morte, longe disso, porque o espírita defenderá sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que faz aceitar sem murmurar e sem desgosto uma morte inevitável, como uma coisa antes feliz que terrível, pela certeza do estado que lhe sobreviverá. Olha que maravilha. A certeza de que após aquele evento chamado morte, existe todo um mundo à sua disposição, o mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo, né? E eu acho que é só aí que nós vamos entender a dimensão do quanto o mundo material é pequeno, e que nós passamos anos e anos brigando nele, por ele, das coisas dele, correndo atrás disso, daquilo, acumular um monte de coisas. Então, eu acho que a gente fica tão
inebriado, né? Tão envolvido pela questão material, que enquanto nós estamos encarnados, a gente não tem essa dimensão. Mas eu tento imaginar que quando a gente desencarna, tudo se descortina à nossa frente. Toda aquela névoa se dissipa, e você fala, não. Então eu passei 80 anos, 90 anos, sei lá, uns 100 anos, correndo atrás disso, daquele, não sei o quê, brigando daqui, dali, e uma confusão danada, né? Quanta discórdia, quanto desentendimento, quanto atrito, quanta encrenca. Para quê? Né? Às vezes, mesmo ainda encarnado, a gente olha para trás nos nossos anos e faz essas reflexões. Eu, por exemplo, tenho uma que eu sempre faço. Eu fiz o meu terceiro colegial em meio ano. Estudei igual um doido, porque puseram na minha cabeça que eu dava conta, e eu dei, e eu passei no vestibular, no meio do terceiro. E todo mundo falou assim para mim, que maravilha, você ganhou meio ano. Todo mundo, ganhou meio ano, não, bom demais, ganhou meio ano. Festa que não acabava mais, por causa desse meio ano que eu ganhei. Hoje, quando eu fico nas minhas reflexões, eu fico pensando, onde está o meio ano que eu ganhei? Que até hoje eu não consegui ver, eu não consegui palpar esse meio ano. Talvez você tenha perdido, né? Não, talvez não, eu perdi meio ano. Eu perdi. Essa certeza eu tenho, eu perdi meio ano. Eu perdi. E depois eu senti tanta falta daquele ano, porque foi um ano de convivência com os colegas que eu perdi. E hoje, você pode ver, a maioria das pessoas, principalmente em relação ao tratamento com o jovem ou adolescente, é para encurtar caminho. Não, nós vamos dar um jeito aqui, você já vai entrar mais cedo na faculdade, tudo. É sempre no sentido de pegar o atalho. Repara para você ver, em tudo. No estudo, no emprego, na vida, tudo. Não, porque tem um atalho aqui, ó, por que você quer dar a volta? Não, vamos passar no atalho. Hoje eu perguntei para uma mãe que foi lá com esse intuito de que eu ajudasse ela no atalho, né? Aí eu falei assim, qual é a intenção mesmo dessa pressa toda? Aí ela não respondeu. Irmãos, é a geração de cristal. Pois é. O que você passou para mim? Né? Será que tem que passar então algumas décadas de vida para você enxergar isso? Ou uma existência inteira? Pensar. Vamos continuar. O segundo efeito, quase tão geral como o primeiro, é a resignação nas dificuldades da vida, nas vicissitudes. Né? O Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena, perdendo 3/4 partes da sua importância, não aflige tanto com as atribulações que a acompanham. Daí mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos, daí também o afastamento do pensamento de abreviar seus dias, porque a ciência espírita ensina que, pelo suicídio, se perde sempre o que se queria ganhar. Pelo suicídio, se perde sempre o que se queria ganhar. Sempre. Né? A certeza de um futuro que depende de nós mesmos tornar feliz, a possibilidade de estabelecer contato com os seres que nos são caros, oferece ao espírito uma suprema consolação.
Seu horizonte aumenta ao infinito pelo espetáculo incessante que ele tem da vida do além-túmulo, da qual pode sondar as misteriosas profundezas. De fato, à medida que nós vamos nos consolidando na fé, na certeza de que estamos no caminho certo, nós vamos sendo tomados por uma sensação de segurança e de bem-estar inigualável. Você não tem que ter medo. Você começa a entender o verdadeiro significado do quanto é passageiro isso aqui. Mas como disse bem aqui, não é que o Espírito então larga tudo de mão na existência. Não falou isso. Não falou isso. Aí que ele trabalha mesmo com seriedade. Por quê? Porque ele sabe muito bem o que tem no dia de amanhã. Quando você sabe exatamente o que te espera no dia de amanhã, nada te perturba no dia de hoje. Você fica perturbado quando você não consegue enxergar o dia de amanhã. Aí você fica todo arrepiado. Mas quando você sabe o que tem amanhã, nada te abala. Nada te abala. Nem se você souber que amanhã tem um problema desse tamanho para resolver. Uma coisa é ele acontecer sem eu esperar, outra coisa é eu hoje já saber que amanhã tem um problema grande. Quem sabe amanhã eu já não acordo com a solução pronta para o problema grande, uma solução grande. Comigo já aconteceu várias vezes. Então, é o conforto. No outro dia eu falei, gente, mas por que eu não pensei nisso antes? É isso. Né? É isso. E o terceiro efeito é excitar a indulgência pelas faltas alheias, perdoar o próximo. Esse é o terceiro efeito, perdoar o próximo, perdoar. O próximo sempre precisa do perdão, tá? E não se esqueça de que você também é o próximo, para o outro, você é o próximo. O outro é o próximo para você, e você é o próximo para o outro, né? Pode se incluir nisso. Mas é necessário dizê-lo o princípio egoísta, e tudo o que dele decorre é o que há de mais tenaz no homem, e por conseguinte o mais difícil de se desarraigar, de fato. Desprender. O perdão, nós temos que treinar demais o perdão, mas treinar muito. Não, mas eu perdoo. Você pensa que você perdoa. Precisa treinar. Precisa treinar. Perdão precisa treinar muito. O perdão, Márcia, só quando a gente esquece mesmo. Entendeu? Mas você fala assim, eu perdoei. Não. Eu não quero ver ele. Não. Então você não perdoa. Eu perdoei, mas eu não quero nem saber mais. Não, então você não perdoa. Quer nem saber mais? Não perdoa. Não perdoa. Fazem-se sacrifícios voluntários, desde que nada custem. É bom, né? Faz sacrifício voluntário, desde que nada custem. Que voluntário, hein? Eu faço sacrifício, mas não pode me custar nada, né? Se for na hora do meu descanso, não. Hora do meu descanso, não. Aí é a hora do meu descanso. Aí você quer que eu faça um sacrifício na hora do meu descanso? Pois é. Na hora do futebolzinho, é a hora da vida levar. Pois é. Né? Está perdendo nada. E custem. Não, então mais que falou. Nada custem. E, sobretudo, de nada privem. O dinheiro tem ainda, para a maioria, um atrativo irresistível. E bem poucos compreendem a palavra supérfluo. Bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando se trata de sua pessoa. Por isso, a abnegação da personalidade é o mais eminente sinal de progresso. A abnegação da personalidade, a abnegação do eu mesmo.
é o mais iminente sinal de progresso. É porque se eu consigo praticar essa abnegação do eu mesmo, eu estou me despojando do egoísmo. Eu, paralelamente, estou desenvolvendo a capacidade de perdoar. Uma coisa está atrelada à outra. Então, se eu consigo uma, por tabela eu estou conseguindo a outra. E elas andam juntas, né? É por isso que a gente está aí, sucessivas reencarnações. Bom, eu acho que para eu ler o outro item, fica puxado. Já são 8h10. Vamos deixar o 8 e o 9, a gente termina na próxima quarta. Mesmo que tenha que, às vezes, ficar só nele, mas a gente termina, né? Deixa quieto aqui, então. Dia 14. Muito bom. Muito boas essas conclusões, né? Essas reflexões, assim, acerca da doutrina. E aqui também nós estamos no céu e inferno, num fechamento de tópico, no capítulo 4, que trata do inferno, o inferno. A gente já falou da intuição das penas futuras, do inferno cristão, imitado do inferno pagão. Falamos sobre os limbos. Na semana passada, a gente fez uma síntesezinha do quadro do inferno pagão, onde se abordou muito, né, mitologia, as crenças antigas, falou-se aí das obras literárias, né, Odisseia, Ilíada, né, obras de Homero. E hoje nós vamos fechar esse tópico aí falando sobre o esboço do inferno cristão, que cronologicamente falando, obviamente veio depois do inferno pagão. Quer dizer, as ideias do inferno pagão são mais antigas. Posteriormente veio o esboço do inferno cristão. Aí já um grupo de filósofos, né, de teólogos, principalmente de teólogos, que começaram a fazer esse esboço, né? O que seria o esboço? Seria um croquis, né? Um desenho aí rabiscado sobre o que se pensava do inferno cristão. E até os dias de hoje se pensa ainda, em grande parte, né? Muitos ainda cristãos entendem que o inferno é isso que está escrito aqui nesses itens aqui, 11 para frente. Então, em linhas gerais, eu vou só ler o primeiro parágrafo e depois vou fazer um comentário geral. A opinião dos teólogos sobre o inferno resume-se nas seguintes citações. Aí vem uma nota aqui do Allan Kardec, falando que essas citações, elas são tiradas da obra O Inferno, de Augusto Calais. É um teólogo que fez uma abordagem bastante aprofundada sobre o que os teólogos pensam do inferno. Para eles, o que é o inferno, tá? Essa descrição, sendo tomada dos autores sagrados e da vida dos santos, pode tanto melhor ser considerada como expressão de fé ortodoxa na matéria. Então eles pautam muito a crença de que a matéria vai sofrer as penas, a matéria, tá? Então não se fala em algo além da matéria.
quanto é ela reproduzida a cada instante, com pequenas variantes, nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastorais. Então, essa visão geral desses teólogos, de uma maneira assim abrangente, lendo todo esse tópico aqui, eles abordam o seguinte, que para grande parte dos cristãos, o inferno é um lugar físico. Existe uma localização geográfica, só que ninguém sabe falar onde é. Então, olha que interessante. Não, o inferno é um lugar, ele existe. Aí quando pergunta, mas aonde é esse lugar? Não sei. Aí é complicado. Você afirma que é um lugar e você não sabe onde é o lugar? Aí você concorda que aquele que não está entendendo nada, que está em dúvidas, vai ficar mais perdido ainda? Bom, mas você afirma que é um lugar, mas você não tem nem ideia de onde é esse lugar. De repente nós estamos dentro desse lugar, mas você não sabe. Quem sabe? É embaixo da terra. Pois é. Quem sabe? Nós estamos Né? nesse lugar. Vai saber onde é que é. Tem um endereço, né? Tem um endereço, tá? Nome da rua, bairro, número, tudo, né? Tem uma coordenada geográfica desse lugar. Então, é muito interessante, né? Esse conceito. Então, assim, muitos desses teólogos, eles descrevem o inferno como sendo um lugar que às vezes quente demais, árido, não tem vida, não tem água, não tem vegetação, não tem uma sombra para você descansar. A ideia do inferno, né? Outros descrevem como sendo um lugar extremamente escuro, frio, completamente desprovido de vida, mal cheiroso, lúgubre, um lugar lúgubre. Mas todos afirmam categoricamente, é um determinado lugar que fica tudo isso aí. Essa é a ideia de inferno, no esboço do inferno cristão. E quem vai lá para o inferno é a matéria. E ali ela vai pagar eternamente os seus pecados. Ou seja, uma vez condenado, você está condenado para sempre. Está condenado, né? Aí aparece a doutrina espírita falando, não, tem a condenação sim, mas o pagamento da condenação é você reencarnar. E reencarnar, e reencarnar de novo, e ficar reencarnando, até quitar. Então você imagina o choque que foi essa revelação. Porque a doutrina espírita é cristã também. Então, dentro do cristianismo, surge o pensamento kardecista, as obras codificadas e tudo mais, mas falando algo completamente diferente disso que está aqui. Então, por isso que às vezes, por exemplo, talvez até você já experimentou isso, o católico olha o espírita meio ressabiado. Muitas vezes o espírito é visto como alguém que manipula forças do mal. Está em terreno pesado. Não, você mexe com o espiritismo? É desse jeito que eles falam. Você mexe com o espiritismo? Como assim, mexe com o espiritismo? O que isso quer dizer, mexe? Finório, você mexe com o espiritismo? Né? Pois é. Você mexe com essas coisas, né? Você vê as coisas, você conversa com quem ninguém está vendo e você está vendo e conversando. Você mexe com isso? E somos todos cristãos. Somos todos cristãos, né?
esses que fazem essas perguntas, sem graça, que eu acho muito sem graça, e os espíritos, são todos cristãos, né? Então, essa descrição aqui, vai ficar quase todas as páginas aqui, vai ficar descrevendo esse lugar, né? Um lugar de muita raiva, né? Um lugar de muito sofrimento, de muita gente em prantos, ranger de dentes. Mas, quem vai para esse lugar, de lá não sai. Então está condenado, né? Aí é onde eu falo, mas então se eu já estou condenado, eu vou botar para quebrar. Eu já estou condenado. Né? É igual você pensar, por exemplo, num sistema de avaliação, onde, se você fizer lá determinada coisa, você já está zerado. Mas ainda não acabou o ano. Mas você já está zerado. O que você espera desse aluno no resto do ano? Você já está zerado. Você acha que ele vai se dedicar? Que ele vai se empenhar? Não, já estou zerado. Já estou meio bobo. Estou zerado. E eu vou infernizar o resto do ano. Aliás, se brincar, eu nem vou aparecer mais na escola. Mas eu já zerei, já fui reprovado, já tomei bomba. O que eu vou fazer na escola? Olha só. Eu tirei meu filho da escola, a supervisora falou isso para ele em março. Pois é. Em março, ele fez com ele, eu virou para ele, até o final, você está zerado até o final do ano, você não vai passar esse ano. Então, tchau. Tchau, uai. Por que eu vou ficar perdendo meu tempo aqui? Né? Então é mais ou menos isso. Então, dependendo dos erros que eu cometer, e todos nós cometemos, então você está condenado. Acabou para você. Tá, e aí? Eu sou filho de Deus também. Posso ser o pior, o mais errado, o que mais errou, o que mais cometeu delitos. Então não há salvação para mim. A doutrina espírita fala exatamente o oposto. Todos serão recuperados, todos serão resgatados, todos vamos evoluir. Alguns podem demorar mais que os outros, mas todos vão evoluir. Vai chegar a hora de todos evoluir. A oportunidade de melhorar vai passar à frente de todos. Né? É muito mais racional. Você falou muito bem. Então, aquele que começa a se inteirar dos princípios da doutrina, ele começa a enxergar desse jeito aí. Fala, mas espera aí, então, isso aqui tem mais lógica. Porque é da nossa natureza querer ver a lógica das coisas. Eu não entendi a lógica no inferno cristão. Então. A presença de fogo, a presença do corpo vivo, então o corpo que está lá. E um fogo que é um fogo material, que queima 24 horas por dia, mas que não dissolve a matéria. Aí, fica queimando. Na minha cabeça faz assim. Eu tento entender como eles aceitaram essa visão, porque ela mesmo se contradiz em tudo. E até hoje, né? Ela se contradiz até hoje, pensa-se assim. E se pensa. Uma grande maioria das pessoas ainda pensa. Agora, de acordo com o que nós acabamos de ver no Livro dos Espíritos, aí nas conclusões, o que vai acontecer? Gradualmente, todos evoluirão e a verdade vai, paulatinamente, aparecer para todos. E, de tempos em tempos, cada um vai absorver uma dessas verdades e vai melhorando e refazendo os conceitos. Né? Porque quantas vezes a gente já viu aqui, aquilo que vai impregnar a nossa alma é herança nossa de uma existência para outra. Essa é uma herança que passa de uma encarnação para outra.
A herança material, não. Agora, aquilo que vai impregnar nossa alma. Então, o que a gente entende aqui nesses estudos, verdadeiramente, fala, não, agora eu estou entendendo mesmo. E isso a gente leva para sempre. Né? Então, quem sabe até um dia nós estaremos numa reencarnação e num estudo mais avançado e tendo resposta para quantas perguntas que até hoje a gente tem que se contentar. Não, você ainda não está em condições de entender isso. Passe para frente. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Vocês ainda não dão conta de entender isso. Passa para frente. Né? Mas vai chegar um dia, fala, não, isso aqui agora vocês dão conta de entender. Então vamos entender. É assim. Né? Então, assim, em linhas gerais, o que a gente pôde tirar, né, dessa parte final aqui, lá no final, inclusive, faz uma referência às questões 443 e 444 do Livro dos Espíritos. É bom dar uma olhadinha depois, tá? Essas duas perguntas vão dar uma lapidada nessa ideia aqui do inferno cristão, nesse esboço do inferno cristão, em contraponto com aquilo que a doutrina espírita fala que é o inferno, que é algo bem diferente, né? E ele não deu aí o endereço do inferno. Não, eu até procurei, viu? Para eu passar longe, mas Só falou que geograficamente ele existe. só falou que ele existe, mas não deu endereço. Tem que procurar no Google Maps, né? Pô, mas do jeito que o povo está custoso, eles vão jogar como endereço. Já jogaram, você pode ter certeza que já jogaram, né? Então, a gente sabe muito bem o que significa o inferno aos olhos da doutrina, né? E é uma explicação convincente, lógica, racional, e que todos nós damos conta de absorver. 443 e 444. Essas duas perguntas, tá? É uma nota de Allan Kardec, viu? Sobre esse conceito aí do inferno cristão. Tá certo? Aí depois, então, semana que vem a gente começa a falar sobre o purgatório. Sim. O purgatório, você vê, a igreja só admitiu a existência do purgatório, já estava mais ou menos no ano 500 e tanto da era cristã. A igreja não admitiu o purgatório desde sempre. Já era ano, quer dizer, estava começando a era islâmica, porque o Maomé foi aí, ano 500 e pouco, da era cristã. Aí que a igreja foi admitir que existe o purgatório. A igreja, não estou falando que existe. A igreja passou a admitir a existência do purgatório mais ou menos no ano 593, já era quase ano 600. Demorou a admitir. Né? Guardadas as devidas proporções, sim. Né? Então é isso. Então vamos encerrar os nossos trabalhos de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos bons espíritos, aos guias, instrutores, que mais uma vez nos auxiliaram nesse aprendizado, nos acompanharam, nos intuíram e principalmente
assim como pedimos, zelaram pelo equilíbrio vibratório, pela calma, pacificidade no ambiente da sala, na nossa mente, no nosso raciocínio, e que possamos regressar aos nossos lares em paz e, principalmente, refletindo sobre os aprendizados de hoje, as oportunidades de aprendizado que nos foram oferecidas hoje através das lições designadas. E renovamos aqui os nossos pedidos para que continuemos a fazer por merecer a participação nesse trabalho, que o nosso esforço seja cada vez maior, no sentido de compreender a necessidade de estudar e, posteriormente, a necessidade de praticar o aprendizado. Conforme nós vimos, de acordo com os graus de classificação dos seguidores da doutrina espírita, que possamos, da melhor forma possível, atingir o grau de compreensão e prática dos princípios da doutrina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal,